Olá, você já se sentiu humilhado em alguma situação do dia a dia, do cotidiano? Você já se sentiu humilhado por aquilo que você faz ou por aquilo que você, de repente, deveria ter feito e não fez? Bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O Anderson preparou um conteúdo específico sobre pessoas e situações que, por algum motivo, podem nos deixar nessa situação de nos sentirmos humilhados. Não é isso, Anderson? É isso aí, Emerson. Bom dia para você, bom dia para vocês aí, ou boa tarde, boa noite, né? A gente tem o hábito de falar bom dia, o Emerson já falou isso aqui uma vez, porque nós gravamos sempre pela manhã. Mas, seja lá em que período você esteja assistindo, esperamos que esteja tudo bem com vocês. É isso aí, cara. Vamos falar um pouco sobre a humilhação. E eu acredito muito que não dá para falar em humilhação sem falar sobre a vergonha. E humilhação e vergonha são coisas que normalmente andam ali casadas, né? Andam lado a lado. Elas são coisas que a gente precisa entender um pouco qual que é a origem da humilhação e da vergonha. De onde elas surgem? Por que elas surgem? Para isso, a gente precisa entender uma coisa que é sobre nós mesmos, o autoconhecimento. Será que nós nos conhecemos o suficiente para entender se uma determinada posição de humilhação ou de vergonha que nós estamos assumindo? Porque, sim, quem assume a posição de humilhação ou vergonha somos nós. Não é alguém que nos impõe isso ou diz, olha, essa situação que fulano está passando é uma vergonha, é uma humilhação, porque isso é um conceito que cada um tem. Então, quando eu me sinto nesta posição, é que, de fato, eu estou sendo humilhado e sentindo vergonha. E não simplesmente porque alguém apontou. A gente já falou, né, Emerson, sobre isso aqui, que o que as pessoas dizem a respeito de outras, ou acusam, ou apontam em outras pessoas, na verdade, elas estão falando muito mais sobre elas mesmas do que sobre os outros. Então, é uma posição que você precisa aceitar para poder sentir. Vejam só que situação, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar sobre a situação do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quando a gente para de se importar com o que as pessoas pensam, a gente perde a capacidade de criar vínculos. Nós já falamos que nós somos seres sociais. E como seres sociais, nós nos relacionamos com as pessoas. E a gente já falou sobre isso nos primórdios, tal. Tem muito conteúdo aqui a respeito disso. Então, quando a gente para de se importar simplesmente com o que as pessoas falam, quer dizer, não, aí eu paro de me importar com o que os outros estão dizendo e eu jamais sentirei vergonha e humilhação. Só que aí a gente perde a capacidade de criar vínculos. E quando a gente é moldado, aí eu vou para o outro lado, né? Então, ok, preciso me importar com o que as pessoas falam. Só que aí eu posso ser moldado pelo que os outros pensam. E aí a gente perde a nossa capacidade de vulnerabilidade. Nós perdemos a nossa capacidade de mostrar, de fato, quem nós somos. Porque esse é um dos escudos que a gente usa, né? Para esconder essa nossa vulnerabilidade, esconder os nossos defeitos, as nossas fraquezas. A gente tenta parecer melhor do que, de fato, nós somos. Então, quando eu sou moldado pelo que as pessoas pensam, aí eu perco a minha capacidade de ser vulnerável. Só que, se eu ignoro toda a crítica, aí eu posso perder a oportunidade de um feedback importante. E feedbacks construtivos, eles são importantes para a nossa evolução, eles são importantes para a nossa construção, a construção de um eu melhor. Então vejam que a gente vai acabando ficando aqui numa situação meio que enroscada, a gente vai acabando ficando meio que sem saída, né? Mas se a gente se sujeita à hostilidade dos outros, aí o nosso ânimo é esmagado. Então, como que eu resolvo isso, né? Se eu corro, o bicho pega, se eu fico, o bicho come. Como é que eu saio desse enrosco? Como é que eu saio dessa situação? Não sei se vocês já viram aqui, estava comentando com o Anderson antes da gente começar a gravar, sobre aquele filme Travessia. Se não assistiram, é um filme muito, mas muito bom mesmo. Um cara que é obstinado e ele quer provar para ele mesmo que ele consegue se superar a ponto de... Ele é um equilibrista, é um cara que anda na corda bamba, é um garoto ali que cresceu nisso e ele tenta se superar a cada dia nisso. E o maior feito dele foi colocar ali a corda entre as duas torres do World Trade Center, né? Antes do atentado. Esse filme é baseado numa história real. E aí ele faz estica essa corda lá, se prepara para isso e vai tentar fazer essa travessia. O que acontece aí, eu não vou dar spoiler aqui mais do que eu já dei, vocês procurem ver o filme, que é interessante. Essa vara, que é a vara que ele usa ali para se equilibrar, para ir de um lado ao outro, é o que a gente pode dizer aqui, que ela representa a resiliência. A resiliência a essa vergonha e a essa humilhação. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio, nem que eu me importe tanto com aquilo que falam, mas eu preciso saber a que grupos é importante aquilo que dizem a meu respeito, aí a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, mas eu não posso também deixar que isso me molde, deixar que isso direcione as minhas ações, a gente também vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente, mas é importante que a gente procure encontrar aí, dentro de todo esse cenário, o equilíbrio. E aí eu pergunto para você, quem que é você entre o discurso
e a prática. Porque para a gente abrir essa brecha dentro desse escudo que nos protege ali do que, de fato, nós somos, as nossas fraquezas e tal, quem que é você entre aquilo que você fala e aquilo que você faz? Porque quanto mais distante, quanto mais essa lacuna está aberta entre o que eu falo e o que eu pratico, significa que eu estou colocando ali a possibilidade grande de que alguém encontre essas brechas, essas falhas e me deixe nu, me deixe numa posição em que aí eu vou me sentir bastante humilhado e bastante envergonhado. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Vocês estão procurando colocar o que eu estou dizendo aqui em situações na sua própria vida para que você possa se avaliar em que momentos vocês passaram por isso? Então, muito cuidado com a questão do discurso e da prática. Quanto menos distante, quanto menos lacunas você tiver entre essas duas coisas, menos você vai se perceber nessa condição de humilhado e de envergonhado diante de situações ou de outras pessoas. Mas há estratégias para que você também possa praticar essa resiliência à humilhação e à vergonha. O que é importante? Busque o equilíbrio, como eu falei. Principalmente o equilíbrio na sua exposição. A gente tem hoje, com as redes sociais, com o advindo aí, né, do mercado muito tecnológico e muito exposto, as pessoas cada vez mais elas estão se colocando nessas posições, colocando as suas vidas abertas a simplesmente qualquer pessoa. Estão colocando ali a sua vida de um modo em que elas simplesmente se abrem e dizem, mas só que quando você vai olhar, e parece que todo mundo tem uma vida muito boa e muito feliz, entre aquilo que você vê na rede e aquilo que você vê no bastidor, há uma distância, uma discrepância muito grande e muito forte entre essas duas coisas. Então, a gente precisa procurar um equilíbrio nessa exposição e saber a que grupos ou a que pessoas eu posso me expor. É importante que você construa dentro dessas estratégias um grupo de pessoas que te apoiem. Nesse momento de dificuldade, nesse momento em que você se sente fragilizado, nesse momento em que você se sente numa posição de dúvida, de desconfiança e de incerteza em relação a você mesmo, até as suas próprias convicções. É importante que você tenha um grupo em que você possa contar. É o que a gente pode chamar aqui de um grupo de segurança. Um grupo que te apoie, possa te orientar nesses momentos e com quem, de fato, você possa abrir a sua vida. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, quem está te humilhando é alguém que está na arena junto com você? É alguém que está ali se expondo, é alguém que está sofrendo ali, dando a cara a tapa, seja em qualquer área que for, é alguém que está ali jogando esse jogo, é o mesmo jogo que você, porque se essa pessoa não está jogando o mesmo jogo que você, aí, ó, nem adianta você dar ouvidos, porque aí é comparar alhos com bugalhos. Não dá para a gente comparar coisas distintas tentando trazer para o mesmo sentido, para o mesmo grau de importância. Então, quem está humilhando você? Está jogando o mesmo jogo? Né? Tá aceitando os mesmos desafios? Quem critica você, ou quem humilha, ou quem te humilha, está na lista dessas pessoas que te amam, principalmente por conta das suas fraquezas e dos seus defeitos, e não apesar disso, é outro fato que você precisa considerar, para saber se aquela opinião, ela de fato é importante para você. E aí eu volto para o que eu comecei aqui no vídeo falando, o autoconhecimento. Você reconhece que você é o bastante? Você reconhece que aquilo que você representa, com as suas qualidades, com os seus defeitos, você tem ciência das suas capacidades, das suas competências e dos seus valores. Você reconhece isso e sabe que, a partir disso, quais são os seus limites. Porque quando você reconhece os seus limites, sabe até onde você pode ir, até onde você precisa melhorar, você fica muito tranquilo com relação à humilhação e vergonha. Porque é a mesma coisa que alguém diz assim, ô filho de uma mãe, e aí você se incomoda, e aí você deve parar e pensar, opa, peraí, isso que a pessoa está falando, a minha mãe realmente é isso? Se é, ok, paciência, ela é. Ou ela não é. Por que eu devo me importar com isso? Quando alguém te aponta algum defeito na tua qualidade, nas tuas fraquezas, você precisa, se você se reconhece, se você sabe das tuas limitações, a pessoa está dizendo isso, ok, de fato eu sou. Então, opa, peraí, eu não preciso me importar com isso porque eu reconheço e estou trabalhando para melhorar. Ou não, eu não sou, eu já passei dessa fase. Será que isso não é algo que essa pessoa acredita que está nela e não em mim? Então, isso ela está aqui tentando me expor. Então, gente, humilhação, não dá para falar de humilhação sem vergonha, mas o que eu coloquei aqui para vocês hoje é que vocês façam essas reflexões e que se coloquem o que eu coloquei aqui em situações práticas da sua vida e tenho certeza que, levando isso em consideração, vocês vão tratar a humilhação e a vergonha sob um outro aspecto. Antes, muito pouco tempo atrás, a gente não tinha coragem de vir aqui, dar a cara a tapa e falar aqui com vocês a respeito desse tema.
E a gente tinha conteúdo, né? A gente tinha conteúdo, a gente tinha experiência de vida para trazer, mas a gente sentia que precisava se preparar, até o momento que a gente estava preparado, mas aí procrastinava porque dizia, opa, peraí, mas será, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão achar? Vão nos criticar, tal? Até a hora que a gente resolveu colocar a humilhação e a vergonha no seu devido lugar, e aqui estamos procurando contribuir a cada dia que passa, a cada vídeo desse, a cada contato com vocês, para uma vida melhor para os outros, porque acreditamos que esse, de fato, é o nosso propósito. É isso aí, Emerson. O recado de hoje era esse aí, pessoal. Perfeito, Anderson, perfeito, gente. Eu acho que é uma aula enriquecedora aí, né? Só um reforço naquilo que o Anderson disse. Quando a gente está numa situação em que a gente se sente envergonhado ou humilhado, é importante separar e pensar nisso que o Anderson falou agora por fim, né? Se aquilo realmente tem razão ou se não tem. Muito difícil, se você não te conhece, se você não se conhece muito bem, parar e pensar dessa forma. Mas é extremamente importante você parar e pensar dessa forma. Na maioria das vezes, nós nos sentimos envergonhados ou humilhados, ou porque nós queremos impressionar alguém, ou porque nós estamos querendo ser alguém que nós não somos. Porque se nós somos quem somos e entendemos a nossa debilidade e aquilo que nós somos de fato, a gente não vai se envergonhar e nem vai passar humilhação facilmente. Porque a gente vai corrigir aquilo que é um defeito e a gente vai entender que aquilo que a pessoa está falando, então, não é verdade. Pense sobre isso, curta, compartilhe. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Assiste novamente e manda aí para pessoas que podem se interessar. Um abraço para você e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.